Emir, quero começar sabendo tudo, queria ser uma mosquinha, como o pessoal diz, para estar nessa conversa aqui entre você, Álvaro Lineira, uma das maiores lideranças da esquerda latino-americana, e o Haddad. Todos foram prestigiar o lançamento do livro do Emir ontem aqui em São Paulo. Conta para nós, Emir. Bom dia. O Álvaro Garcia Lineira foi vice-presidente do Evo Morales em todos os mandatos que ele teve como presidente da Bolívia. Além do mais, acho que é o melhor intelectual latino-americano contemporâneo. Ele veio para a Feira Política, Feira do Livro Político, ontem à noite. Ele participou em São Paulo. Eu estava em São Paulo, agora estou no Rio. E, bom, aproveitei para conversar com ele, somos amigos há muito tempo. E depois almoçamos num restaurante árabe, porque o Haddad que escolheu, e nós somos dois de origem libanesa, escolhemos um árabe, né? E conversamos longamente sobre muitas coisas latino-americanas, do mundo em geral. Foi muito, muito bom, muito bom. O Haddad é um cara altamente preparado, eu acho que pronto para ser eleito governador de São Paulo e fazer um governo histórico, né? Ele foi aluno meu na USP, ele estudou Não direito. sabia? O Haddad foi seu aluno? Ele, Tá ele, fez, explicado. ele foi aluno, ele fez direito, depois fez ciência política, filosofia e economia. Com parte de ciência política, ele foi aluno. O Haddad tem uma trajetória muito bonita, pessoalmente, né? Você sabe que ele fazia pós-graduação e não tinha bolsa, não. Continuava a trabalhar na 25 de março, na loja do pai, esfregando a barriga no balcão ali. Quer dizer, ajudando o pai ainda é coisa bem tradicional do mundo árabe, né? Quando a 25 de março era o mundo do comércio árabe, né? Está muito qualificado, muito preparado. Ele gostaria muito de conhecer o Álvaro Lineira e vice-versa. Então conversamos longamente. Quer dizer, o Haddad passa a impressão de uma qualificação pronta assim para fazer um governo histórico. Claro, ele acha que está em boas condições, mas não é o favoritismo que o Lula tem, embora ele está liderando nas pesquisas, né? Ele considera que o Márcio França não vai continuar, né? Que na verdade vai se polarizar mais ainda fortemente com o candidato, com Tarcísio, né? Que aliás está questionada a residência dele também em São Paulo, né? Exatamente. Não é só o caso do Moro e da mulher do Moro. Então ele falou muito sobre o Brasil, para o Álvaro, falou muito sobre São Paulo também, o que significaria. É uma proporção daquelas, né? Porque a população da cidade de São Paulo é a população da Bolívia, né? Então, as proporções das coisas sempre são assustadoras para quem vem de fora. E o Estado é 40 e tantos milhões, mais de 40 milhões, dos quais 20... O Estado é a Argentina, né? A cidade é a Bolívia e o Estado é a Argentina. A gente não tem dimensão, né, Emir? Esse pessoal que vem da Argentina, da Bolívia, do Equador e tal, olham para o Brasil e falam, meu, que é isso, né? Nós que estamos aqui, a gente não tem a dimensão da grandeza e grandiosidade, né? E da dificuldade de governar, né? Dificuldade, o Estado de São Paulo, além do mais, tem 20 milhões só de eleitores, né? Só de eleitores. Então, agora, concordo contigo, acho que a Haddad está preparado para fazer um governo revolucionário. Ele vai mudar radicalmente a face de São Paulo, Emir. Não, ele vai provavelmente governar com o Lula presidente. E à noite, eu ainda não sei como é que foi a conversa, o Álvaro ia estar com o Boulos, que tem a possibilidade de ser prefeito de São Paulo. Quer dizer, São Paulo finalmente ser resgatado da direita. É o que o Álvaro, é o que o Haddad dizia muito, né? Que ele falou que, inclusive, não tinha conseguido convencer a Dilma, quando era presidenta, de fazer um grande governo em São Paulo. Ele lembrou de uma coisa importante. Ele falou que o Lula contou para ele, e o Álvaro se lembra, que o Lula disse para o Evo: você tem que ser o presidente também de Santa Cruz de la Sierra, também daqueles que também são hostis, né? E ele levou esse argumento para Dilma, ela não conseguiu convencê-la em apoiá-lo para fazer um grande governo em São Paulo. E que agora o Brasil não vai mudar se não quebrar essa espinha dorsal de São Paulo como eixo da direita, que agora é perfeitamente possível também pela crise dos tucanos, né? Que foram quem governou São Paulo o tempo todo. E ele falou que foi ele que levou
o Alckmin para conversar com o Lula. Foi a pá de cal definitiva na quebra dos tucanos e na abertura desse espaço possível de um governo alternativo progressista de esquerda em São Paulo. Então você está trazendo uma informação que até agora não estava exatamente estabelecida aqui, ali se falava, tinha versões distintas. Então, é o Haddad que levou o Alckmin para o Lula e ali que começou a costura da aliança, é isso? Foi sim. Falou que ele tinha tido boas relações com o Alckmin e tudo isso anteriormente, mas que era não só um cara, mas era ele falou, o Alckmin não é eleitoralmente não é importante para o Lula no Brasil, mas é fundamental para ele em São Paulo. Né? Então, e aí eu parei, bom, e o candidato do PSB, ele falou que ele acha que não vai perdurar, né? Vai haver uma convergência maior ainda. E, de fato, o Lula, circulando pelo Brasil todo, ele tem tendido a fazer o PT fazer concessões, retirar candidatos em vários estados e priorizar São Paulo, que é o segundo cargo político mais importante do Brasil. É óbvio, né? É óbvio que é o segundo. Se não fosse candidato ao governo, certamente o Haddad seria um ministro fundamental do eventual governo Lula. Mas ele falou, não teve nem conversa, né? Quando Lula recuperou os direitos políticos, a primeira conversa ele falou, quero você candidato ao governo do Estado. Então não teve nem a discussão se um quer melhor. E ele é muito... aquele vínculo com Lula, aquela admiração, não teve nem papo. Foi essa e ele assumiu. Como assumiu aquela vez, né? O Lula preso, falou, eu quero que você seja o candidato, né? E assumiu imediatamente. Então, agora... Essa é uma questão importante, né? Parece que para o Lula, a prioridade é a eleição dele, claro, porque precisa mudar o Brasil, e a segunda prioridade, logo abaixo, é a eleição do Haddad no governo do Estado. Né? Que é o segundo cargo político mais importante do Brasil, né? Sim. Em termos de eleitorais, em termos de cargo público. Então, é a segunda eleição mais importante, né, do Lula presidente. Então, o Haddad também acha que o Lula é favorito, não é seguro que vai ganhar no primeiro turno. É possível, acha. Mas que ele também acha que por mais que faça o Bolsonaro, ele não acredita que vai haver alguma interrupção do processo institucional, né? Então, ele acha que Lula vai ganhar e normalmente deve assumir e governar. E aí é um outro aspecto, né, Emir, que tem dois tipos de líderes. Tem líderes que não deixam a grama crescer ao redor. Então, tem líder que não nasce liderança nenhuma ao redor dele. E tem líderes como o Lula, que, ao contrário, estimula o crescimento de novas lideranças. Lula, eleito presidente, vai terminar o governo com mais de 80 anos de idade, 81 anos de idade. Então, imagino que também está na projeção de Lula o processo da sucessão geracional, né, Emir? É claro que o Haddad é uma possibilidade, né? De se o Lula ganhar. Eu até falei, eu acho que vai haver enorme quantidade de pressões para o Lula ter mais um mandato. Mas, se não for, provavelmente o Haddad, fazendo um grande governo em São Paulo, é um forte candidato, né? É um forte candidato, já se mostrou muito, muito qualificado. Então, depois conversamos sobre a América Latina, não é claro que... Isso. Que a vitória do Petro foi um tema central, né? Eu tinha feito um artigo recordando que a violência da Colômbia, que é a característica do país, começou quando Jorge Eliezer Gaitán, um grande líder político, no fim dos anos 40, foi morto. Aí se desatou o processo que, com letra maiúscula, chama La Violência, que era a violência entre os dois partidos tradicionais, conservadores e liberais, e que é uma violência entre famílias, quer dizer, as famílias conservadoras atacavam as famílias liberais e vice-versa, né? Não há cifras da quantidade de gente que morreu, houve um processo de pacificação posterior que não teve desdobramentos maiores, até porque não se pacificou socialmente o campo, e aí se desdobrou a violência para as guerrilhas, né? Para as Farc, ELN, e também para a guerrilha urbana, o M19. Eu conheci o Petro quando ele era do M19. E toda a direção do M19 foi morta, um a um, assim, um atrás do outro. Eu me lembro, o último dirigente, até comentei com ele, estava num avião, estava na primeira fila de um avião, entrou um comando, fuzilou e foi embora. Quer dizer,
Então, não sobrou ninguém do M19. Ele não era da direção, mas já era, eu conheci como membro do M19. O processo de paz mesmo, assinado com grande dificuldade em Cuba, né, participação da Suécia e tudo mais, não está sendo, foi colocado em prática da parte das Farc, terminando com a guerrilha, que era um processo também já esgotado, né, sem popularidade. O próprio Hugo Chávez tinha recomendado a guerrilha das Farc que suspendesse a luta armada. Mas continua semanalmente a ser morta a quantidade de líderes camponeses, né? Os paramilitares que foram organizados no uribismo, né? O Uribe, que foi o primeiro grande derrotado agora, através do seu candidato, Uribe, o Duque e o candidato dele, nem foi para o segundo turno, foi eminentemente o paramilitar, que surgiu com a ideia de defender a cidadania da violência guerrilheira. E era feita basicamente por militares, né? E ela continuou a atuar no campo, quer dizer, semanalmente são mortos quantidade de líderes camponeses, uma estatística anual, 2021 tanto, 2020 tanto, 2022 tanto. Isso é um tema duro para o Petro enfrentar. Você conheceu o Petro, o que você pode nos falar sobre ele como uma liderança? Ainda era... O M19 nasceu como guerrilha urbana, naquela linha que começou com os tupamaros, passou pelos montoneiros, e com a ideia que, claro, a guerrilha tem que estar próxima a concentrações urbanas. Só que o caráter da guerrilha supõe que ela tenha territórios liberados. Isso não é possível nas cidades. Então, a guerrilha urbana é um paradoxo. Ela nunca... Mesmo na Argentina, eu estava lá, os montoneiros, o ER, faziam ações militares no fim de semana dentro de quartéis, ficavam 48 horas lutando dentro de quartéis. Depois se retiravam. A ideia do ERP era fazer guerrilha urbana em Tucumã. Os montoneiros eram fazendo na cidade, mas nunca proliferou porque a guerrilha urbana é muito mais controlável, os próprios tupamaros. Então, o M19 nasceu aí, não teve maior continuidade com essas mortes, ficou lá e ele já estava num processo de reconversão política, né? Que acabou fazendo com que ele passasse a ter uma trajetória de líder político, que agora chega... Eu acho que era um jovem ainda, mas já com a ideia de que era necessário fazer a conversão da luta armada para a luta institucional, para a luta política, né? Que deu muito certo. O programa dele é muito bem feito, recolhe todas as grandes reivindicações com esses eixos que a gente viu, né? A questão ecológica, a vice-presidenta recebeu um prêmio de luta pela preservação do meio ambiente, reformas estruturais, especialmente a reforma agrária. A Colômbia e o Brasil eram os dois países mais voltados sobre si mesmos, né? Acho que eu falei outra vez aqui. E por isso geraram as duas maiores metafísicas literárias que a gente tem, Cena de Solidão e Grande Sertão Veredas. Até que depois se abriram, e agora é a definitiva abertura da saída daquele mundo fechado. A Colômbia tem um problema geográfico, que ela tem duas enormes cordilheiras, então tem regiões do país que estão muito longe. Não é que estão muito longe geograficamente, estão muito longe para chegar lá. Então, vai ser um problema de sobrevivência. A LN ainda tem setores guerrilheiros que estão lá, em lugares, quer dizer, continuam, mas não tem nenhuma repercussão na cidade. As Farc, quando se democratizaram, quando foram para a luta institucional, lançaram candidatura, não tiveram nada de votos, 5%, coisa assim, demonstrava o grau de isolamento que a guerrilha estava tendo, né? E o Fidel, para terminar, o Chá para terminar, acabaram terminando com os acordos de paz, né? Sim. Emílio, ainda dois aspectos sobre a questão colombiana. Primeiro, a dinâmica em si mesma da construção da chapa e das alianças, né? Diferentemente da opção brasileira, no caso da Colômbia, como lá existe o processo das primárias, a Francia Márquez surgiu como um fenômeno, né, nas primárias, né? E aí acabou se colocando, né, foi uma chapa de esquerda, né, com o Petro e a Francia Márquez, que foi, né, uma mulher negra, empregada doméstica, lutadora contra as mineradoras, e isso criou até uma certa dificuldade. Mas eu não tenho informações e detalhes, mas a impressão, o que veio de fiapo de informação é que o Petro operou com habilidade no segundo turno de, mesmo tendo
uma chapa de esquerda, de ter conquistado a adesão de setores de centro, né? Parecia um problema, porque, de fato, vamos lembrar que com a adesão do candidato uribista ao candidato da direita, a soma de votos deles dava uma vantagem de 10 pontos em relação ao Petro, né? E ela não agregava votos, ela consolidava o apoio da esquerda. O Petro não tinha um vice que fosse de centro ou de centro-direita que tivesse essa interlocução. Eu acho que um fator determinante foi de que eu li uma lista de 50 imbecilidades do candidato da direita, que era um cara altamente despreparado, que essas afirmações desastrosas que ele fez, que foram incompatíveis, passando a ideia de que não está preparado para governar a Colômbia, ignorância, e depois imbecilidades que o incompatibilizavam com uma enorme quantidade de setores, quer dizer, desde a Igreja Católica até mulheres, jovens, negros, né? Então, provavelmente, acabou não havendo debate. O debate talvez consolidasse essa diferença enorme entre eles, né? Mas o desempenho altamente competente de segurança política que o Petro dava, eu acho que se contrapôs à incompetência do candidato da direita. Isso acabou sendo decisivo para o voto. A diferença, considerando o primeiro turno, acabou sendo grande, 500 mil votos. Quer dizer, não é muito na estatística, mas considerando que o Petro vinha de trás, vinha correndo por fora, pegou o cavalinho por fora e estava avançando, né? Então acabou sendo uma diferença maior. E na sexta-feira saiu supostos resultados antecipados, um resultado por província, e dava uma vitória apertada para o candidato da direita, que as fake news tiveram a sutileza de fazer um suposto resultado. Como é que vai ter o resultado sexta-feira, né? Mais detalhada, etc. E depois dar uma cabeça a cabeça. Projetava a ideia que seria, de fato, falando em corrida de cavalo, cabeça a cabeça, né? Acabou, acho que, livrando uns 2 corpos, né? Na reta final, o cavalinho lá, acho que levantou, não precisou mais chicotear o cavalo e foi chegando em pé. Situação com alguma similaridade com o que a gente viu no Chile, né? No segundo turno, entre o Boric e o candidato da extrema-direita, o Casti, mas lá no Chile conseguiu abrir uma distância maior, né? No segundo turno. É que, na verdade, se fosse contra o candidato do Uribe, a vitória seria maior. Toda a campanha foi polarização Petro com o uribismo. Tanto assim que esse outro candidato se libertava das críticas, porque ele aparecia como candidato livre atirador. Supostamente, inclusive, contra a corrupção, quando ele tem processo de corrupção. Então, o Petro teve que adaptar o discurso dele. Mas acabou sendo uma diferença menor porque ele não aparecia diretamente vinculado ao Uribe. Ele criticava o Uribe, criticava o Duque, que era o presidente. Então, na Chile foi diretamente com o Castro, que era o candidato da extrema-direita. Exatamente. Esse daí se dizia que era o Trump colombiano, não era exatamente, mas de qualquer maneira ele teve mais votos do que o candidato do Uribe teria. Emir, para encerrar a Colômbia, há uma questão: a Colômbia é muito importante no cenário latino-americano, é a terceira maior economia da região, na América do Sul, e ela ocupava até agora, ou ainda ocupa, né? O Pedro não tomou posse, um papel fundamental para pensar os Estados Unidos. Aquela expressão da América Latina como quintal dos Estados Unidos, se há um país que personifica, que concretiza isso, é a Colômbia. A Colômbia era, de fato, até agora, o grande quintal dos Estados Unidos na América Latina. Até com bases militares e tudo. Como é que você prevê esse cenário de reformulação das relações? Na verdade, tem 8 bases militares, mas num governo anterior acabou não sendo aprovado no Congresso a legalização dessas bases, né? O Álvaro chegava a dizer: olha, a Colômbia é uma espécie de base militar norte-americana, pela quantidade de tropas que sempre teve, para lutar contra a guerrilha interna e como lugar central. Era um lugar, da mesma maneira que lá atrás o Che achou que a Bolívia era o lugar central para coordenar as guerrilhas, os Estados Unidos se davam conta que a Colômbia era o lugar geograficamente central para poder operar contra as guerrilhas. Agora, as Forças Armadas tiveram uma postura muito ausente politicamente, como é normal que fosse, né? Então, acho que ele vai ter uma relação boa com a sua... Que provavelmente
A dificuldade vai ser se elas vão topar reprimir os paramilitares. A conversa ontem, em grande medida, convergia para duas coisas. Primeiro, o potencial de ter uma América Latina unificada pela esquerda, com a possível vitória do Lula também. O potencial que isso tem e os limites que isso tem. Porque o mundo continuará a ser neoliberal. E dentro de cada país, a hegemonia do capital especulativo tendeu a continuar. O neoliberalismo se choca com isso, é a favor de um projeto produtivo, distribuição de renda. E o capital financeiro é o determinante nos países. Então, vai ter dificuldades. Eu acho, sinceramente, que uma via de superação são os BRICS. O Brasil voltando a uma política externa soberana, participando numa instância que estão a Rússia, a China, a Índia e a África do Sul, esse vai ser o jeito da América Latina procurar ter um potencial maior de superação do neoliberalismo. Como eu digo, passar do anti-neoliberalismo para o pós-neoliberalismo. Construir um modelo de superação que não seja só coordenação política dos governos, coordenação econômica. E a valorização que eles dão à proposta, aliás, feita pelo Haddad, do SUR, uma moeda comum, é o primeiro passo importante. O Haddad especificou muito aqueles temas que estão no artigo que ele publicou na Folha de São Paulo, da ideia da moeda, que é faz parte da desdolarização mundial das moedas. Isso poderia ser um intercâmbio, não seria necessariamente uma moeda nacional, embora poderia ser uma moeda nacional argentina, que talvez fosse um contrapeso para acabar com a inflação. Perfeito. E agora fica claro que, quando eu vou perguntar, que quem vai bancar isso vai ser o Brasil. Tem que ter uma economia forte por trás. Quer dizer, se houver lá atrás, no processo de integração, não se conseguiu avançar porque o Brasil dizia, não, nós temos o BNDES, para que ter um banco? Vai ter que ter um banco central latino-americano que vai regular a moeda. E tem que ter um país atrás que banque essa moeda, que vai ser o Brasil. Então, ele detalhou um pouco mais. Isso é o começo da integração latino-americana, econômica, seria a expansão de uma moeda comum. Perfeito. É o mundo dos blocos regionais, né, Emir? Cada vez mais. Sul-americano no começo, porque o México está muito vinculado aos Estados Unidos ainda, né? Tem que pensar como fazer, e a América Central também. Então, seria sul-americana no começo, né? Mas teria que ser alguma coisa muito, no começo mesmo do governo Lula, começar a implementação. Emir, não queria deixar de falar sobre França contigo. Você estuda e acompanha par e passo o processo político francês. Macron conseguiu maioria, não conseguiu maioria absoluta, vai ter que compor para fazer o seu primeiro-ministro, mas crescimento grande da esquerda e crescimento grande da extrema-direita também. Mudança no cenário francês, né? Tem dois aspectos. Primeiro, é que a França, que era o grande laboratório de experiências políticas da Europa, segundo Engels, né, que uma esquerda protagonizou a Revolução Francesa, a Comuna de Paris, 68. Depois, houve dois fenômenos graves no mundo. A social-democracia, com Mitterrand, aderiu ao neoliberalismo, depois com Felipe Gonçalves. E segundo, o fim da União Soviética, enfraquecimento dos partidos comunistas. Então, o eixo da esquerda tradicional era a aliança socialista e comunista. E os trabalhadores franceses ou votavam no Partido Socialista ou votavam no Partido Comunista. Desarticulou isso. A social-democracia foi para a direita, o Partido Comunista se isolou. E aí, a classe trabalhadora francesa passou a votar na extrema-direita, instrumentalizada com a ideia dos imigrantes. Olha, o imigrante vai tomar o teu emprego, tomar o lugar do teu filho na escola, tomar o lugar da tua mulher na saúde pública. E foi para a extrema-direita. Era grave isso, né? Tanto assim que a esquerda deixou de estar no segundo turno. Várias vezes a esquerda votou no Chirac no segundo turno para evitar a Le Pen. Então, a primeira coisa é que a nova esquerda, volta a ser protagonista central da política francesa, e com uma tendência ascendente, né? Segundo, para a Europa em geral, a nova esquerda na Europa não corresponderia à esquerda latino-americana atual, não proliferou. O Podemos foi o exemplo mais claro, falando da Espanha, né? Acabou o próprio dirigente dele, mas antes disso eles deixaram de se colocar como alternativa ao PSOE. Foram ao governo como aliado secundário
é como se no Brasil o PT deixasse de se colocar como alternativa e fosse aliado secundário dos tucanos no governo. Então, o Podemos desapareceu como possibilidade alternativa. Também não proliferou em Portugal, nem na Alemanha, nem na Inglaterra. E na França, finalmente, voltou ao seu laboratório de experiências políticas. A nova esquerda se fortalece, se consolida e consegue integrar com forças. O Partido Socialista, o Partido Comunista continua a ter candidato. Mas, claro, os verdes, os socialistas, estão integrados naquela frente que o Mélenchon muito habilmente conseguiu. Agora a discussão é como é que vão se integrar no Congresso. Vão ser uma bancada única, vão ter subbancadas, tem lá uma série de coisas, de direitos e de dificuldades para atuar como... Mas vão ser a grande setor de oposição. Claro, embora levar em conta, a Le Pen teve o melhor desempenho dela. A extrema-direita está lá ainda. Só que quem captou as bases populares, grande candidato às bases populares da extrema-direita foi o Mélenchon. A esquerda volta a ser a grande expressão do movimento sindical e do movimento popular francês. Agora, uma articulação complexa, né? Porque o Mélenchon é o grande líder, mas num país... a França é curioso, porque é um país parlamentarista, mas com uma presença, uma força do presidente muito grande. Ele não é deputado, não vai para o Congresso. Então, ele, por exemplo, não pode sair, se fracassar a tentativa de montagem de governo do Macron, ele não pode sair, por exemplo, candidato a primeiro-ministro. Então, ele fica de fora do parlamento, onde acontece o jogo político institucional ali. Por outro lado, o Macron, durante a campanha, fez sinalizações fortes em relação a uma política ambiental muito decidida. E, com isso, ele pode trincar um pouco essa unidade da esquerda, por exemplo, cooptando os verdes, né, Emílio? O que está colocado é que vai ser muito difícil ele governar e não se sabe para que lado ele vai tender, né? Porque ele tem dois adversários, a extrema-direita e a esquerda. Não é fácil ter aliança. O que está pintando no horizonte é que ele vai encontrar uma saída esfarrapada durante um ano e tentar convocar novas eleições, para tentar mudar esse xadrez. Agora, o problema é que as outras correntes estão se fortalecendo e ele está se enfraquecendo. Quer dizer, não sei se vai ser um tiro no pé ou não. Pode levar ao fim do governo dele, de alguma maneira, né? Então, ele tem a posição mais flexível da Europa em relação à guerra da Ucrânia. Uhum. É quem mais tentou negociar com a Rússia, né? Então, não tem uma posição... Mas na campanha eleitoral, como o Mélenchon tinha uma crítica dura em relação à OTAN, ficava com a ideia que eles querem levar a França a sair da União Europeia. Eventualmente sair da OTAN, né? Mas ele se radicalizou mais para a direita para se diferenciar do Mélenchon. Mas tem no horizonte a ideia de que talvez ele convoque eleições daqui a não muito tempo, mas ele tem que se fortalecer primeiro. Sim. Tem que ter realizações que o façam ser um candidato mais forte. Repito, não só a quantidade de parlamentares que ele tinha, que reduziu enormemente, como a tendência dele é de baixa, né? E a tendência da Le Pen e do Mélenchon é de alta. Então, talvez no próximo horizonte a polarização seja Le Pen, Mélenchon, e ele saia definitivamente do centro da disputa política. Perfeito. Vamos voltar para o Brasil? Queria o teu olhar de cientista político para essa questão da Petrobras, né? Olhar menos para a dimensão econômica, mas mais para analisar politicamente o que está acontecendo, né? Esse governo Bolsonaro fez tudo o que fez, nomeou os presidentes, diretoria, conselho, continuou com a política de preço do Temer e agora fazendo essa pantomima aí, que é uma CPI, agredindo a Petrobras, agredindo sua própria filha, não a Petrobras, mas o que eles fizeram da Petrobras. Como é que você analisa politicamente esse movimento? Essa atitude irresponsável, que ele acha que é uma saída, e terceirizar responsabilidades, né? Mas não tem jeito, como se diz, a culpa do que acontece com o petróleo e a gasolina é dele. Aos olhos do povo, é dele.
Mas essa ideia, daqui a pouquinho ele vai terceirizar o próprio presidente da República, não é mais responsável por si mesmo, né? Que é mais ou menos o que ele faz, né? Ele gostaria de fazer tal coisa. É aquele negócio do Trump. Uma coisa é você ser livre atirador antes de se eleger, depois de se eleger tem que responder pelo seu governo, né? E essa tudo. Agora, claro que a mídia alternativa, a mídia oficial nunca levanta a questão central, quer dizer, por que nos governos do PT esse problema não se colocou? O Brasil, sendo autossuficiente para produzir petróleo, não tem por que definir o preço do petróleo pelo mercado internacional. Isso começou, vamos lembrar, com Fernando Henrique, que quebrou o monopólio estatal da Petrobras e começou a vender ações dos acionistas. É essa pressão toda dos acionistas para receber dinheiro. Então, definir o preço do mercado internacional é também favorecer, ficar remunerando os acionistas, né? Então, no governo do PT, não houve crise de desabastecimento, que a chantagem dos comentaristas, se baixar o preço, se não tiver reajuste, vai faltar. Não faltou no governo do PT, não teve desabastecimento nenhum de nada, e o preço foi baixo. Por quê? Por causa do pré-sal, porque o Brasil passou a produzir. O Haddad falava ontem, a grande parte do abastecimento do mercado interno agora é dado pelo pré-sal. E isso é feito aqui com tecnologia nossa e não precisa ter nada se medir com o mercado internacional. Os próprios caras de direita chegam a dizer 30% o Brasil ainda importa. Vamos lá, então 30% você define em relação ao mercado internacional, 70%, que é o grosso do preço, teria que ser pelas condições de produção internas, né? Essa é que é a questão central que o Lula falou. Então, abrasileirar o preço, né? Que é fazendo as condições internas de produção, que foi um grande avanço tecnológico. O pré-sal foi determinante como avanço para essas soluções boas que tinha o PT. Agora, Emir, me parece o seguinte, nessa altura do campeonato, sexta-feira conversei com o Marcos Coimbra aqui, né? É uma régua, né? É uma régua praticamente a posição de Lula e de Bolsonaro nas pesquisas. A chance de vitória eleitoral do Bolsonaro aproxima-se de zero, tende a zero. Marcos Coimbra chamou a atenção de que até o Centro-Oeste ele está perdendo, né? Até no Centro-Oeste o Lula começou a avançar, já virou em Brasília, já está empatando em Goiás e está se aproximando. E mesmo onde o Bolsonaro ainda ganha, o Lula arrasa entre as mulheres. Exatamente. Então, o cenário eleitoral não existe para Bolsonaro, né? Então, essa história da Petrobras, ontem o ministro da Justiça, que é um policial, né? Policial federal, mandou, na sexta-feira, na verdade, mas veio à luz ontem, mandou um ofício agressivo para o TSE com o discurso bolsonarista, dizendo que a ação da Polícia Federal é para garantir a lisura das eleições, está fazendo, né, ameaças ao TSE. Parece que nessa altura do campeonato eles praticamente desistiram da disputa eleitoral e o negócio é tensionar institucionalmente o país, né? E estão tensionando com uma coisa que também é um tiro no pé, de fazer apuração paralela, né? Que eles vão fazer apuração, o mesmo governo vai fazer apuração paralela, etc. Para começar a questionar. Aquela coisa que o Trump fazia, não, em Chicago tem 200 mil votos, que não sei o quê, começar com essas coisas assim, né? Mas eu acho que nesse caso o Tribunal Superior Eleitoral não dá as respostas que os militares mereciam, mas está com uma postura mais firme, né? De questionar qualquer tipo de apuração paralela eventual. Vai sobrando isso para eles, né? E tem aquela questão que eu levantava ontem, recordava que todos nos levantamos no Brasil, a posição do Biden, sendo o Bolsonaro ligado ao Trump, né? A divulgação dos 20 minutos de conversa secreta ajudou confirmou isso, né? A questão de que os Estados Unidos estão a favor de um processo eleitoral limpo, né? Limpo não no sentido do Bolsonaro, mas que respeito ao resultado das eleições. E ele divulgou aquilo que provocou constrangimento no governo. O Bolsonaro falou: bom, nós estávamos lá, quantos éramos? Quem é que estava? Foi o Biden que divulgou, né? Então, a posição... É difícil os militares brasileiros se lançarem uma aventura sem ter o apoio dos Estados Unidos. Perfeito. Cenário, então, complicado para o Bolsonaro. Você já vinha afirmando aqui, você reafirma, você não acredita na chance de um golpe, de fato. Não tem. Aventura pode chegar a haver. Agora, não creio que tenha as condições políticas de se realizar e se consolidar. Eu acredito. Perfeito. Legal. Emir Sader, então, muito obrigado pela tua conversa
animada aqui, esclarecedora com a gente. Vamos acompanhar essa América Latina pujante. Voltando, estamos voltando, né, Emir? Estamos voltando. Ontem o Cido, nosso designer, aqui fez um quadro, achei muito, muito forte esse quadro dele, porque ele traz esse novo cenário da América Latina. Faltou um pontinho nesse quadro dele, mas eu vou mostrar aqui para vocês, né, uma bonita arte dele, de qual é o novo cenário da América Latina. Está aqui, beleza, maravilha. Imagina quando é que a gente podia pensar que chegaríamos aqui novamente. A América Latina toda ela colorida, pode falar rosa, pode falar vermelho, a cor que você achar mais legal. Mas, de fato, um cenário muito, muito inesperado. Só recordar que vai ser muito importante uma vitória do Lula no Brasil também para acudir a Alberto Fernandes. A Argentina está numa situação econômica e política complicada. Vai ser um ano só, ou menos de um ano até, né? Mas o Brasil é fundamental, é um país fundamental para a economia argentina. Uma retomada do crescimento econômico poderia ajudar. Não sei se haverá tempo para ajudar, mas politicamente vai ajudar muito. A relação do Alberto Fernandes com o Lula é muito estreita, né? Está faltando a pequena Nina Cuba nessa arte, mas está praticamente todo mundo ali, né? Que mudança de cenário. O Brasil está cinza, mas vai avermelhar logo, logo. Uma ola vermelha para trazer esperanças para os países latinos. Que virada, né, Emílio? Que virada. Também o desespero lá do filho Bolsonaro. Não, agora mais ainda, nós somos o último bastião democrático na América Latina, né? Pois é. Não, impressionante realmente essa virada num cenário diferente do começo do século, né? Do início, né? Quando a América Latina era hegemonizada pelos governos democráticos e de centro-esquerda, mas vamos ter de novo a hegemonia de governos de centro-esquerda com a liderança do Lula de novo, né? Isso é muito interessante. Não, claro. Vai ser outra coisa, e é muito mais, mas os três maiores países, Brasil, Argentina, México, vão estar juntos pela primeira vez, né? Com aliança com outros países importantes, como o Chile, como a Colômbia, né? Então, é importante. Fundamental. Emir, muito obrigado. Semana que vem estamos juntos de novo. Boa caminhada para você. Tá. Tchau.